André, o que te levou a estudar primeiramente, né? Porque não era um livro, foi primeiro uma tese sobre esse tema. O que te chama a atenção tanto nisso? Então, isso é um trabalho que vem de longa data e esse aqui é um produto que vem da reflexão acadêmica, né? Ele vem lá do meu mestrado e depois do doutorado. Na época do mestrado, eu tinha terminado a faculdade de História. Na faculdade de História me interessou demais a questão da formação dos nacionalismos modernos. Quer dizer, como surgem os países a partir do século XVI, como é que eles vão se formando no XVII, XVIII até o XIX, né? Para ter uma ideia, uma Alemanha da vida surge no século XIX, apesar de ter, né, outras questões históricas anteriores, mas ela se solidifica no século XIX. Então, tem uma formação nacionalista moderna e dentro desse estudo dessa formação dos estados modernos, houve também a menção de historiadores que tratam de Israel especificamente. Isso me chamou muita atenção, achei interessante, né? Estudar como é que funciona esse nacionalismo, né, moderno e contemporâneo, e como isso acaba, de certa maneira, respingando algumas coisas que vêm da tradição bíblica, porque, né, você tem o Israel na Bíblia e tem o Israel no mundo contemporâneo. Então, no mestrado, eu acabei pesquisando o sionismo cristão, ou seja, por que é que o evangélico apoia o Estado de Israel? Por que ele, né, tem essa defesa do Estado, né, constituído pelos judeus no século XX? Para o evangélico, em geral, isso é uma coisa muito óbvia. Né? Para a gente, não, tem que ser, porque, né, que Deus manda na Bíblia, orar pelo povo, etc, etc. Mas explicar isso para fora do meio evangélico que era a minha questão. Quero constituir uma história de como isso acontece, né, nesse processo histórico e por que existe esse posicionamento hoje. Então, durante os 2 anos de mestrado, eu fui investigando isso, que tem, na minha opinião, uma gênese muito óbvia, teologicamente falando, que é no dispensacionalismo. Sim. Então, eu estava pesquisando muito a história do dispensacionalismo, que foi essa pesquisa de mestrado. Só que ao longo da pesquisa, fui me deparando com vários grupos que se aproximam de Israel, não pela questão escatológica do dispensacionalismo, mas por uma questão simbólica, que fazem uso de liturgias judaicas, que vai usar o shofar, que tem a bandeira de Israel, coisa que dispensacionalista não faz. Então eu pensei, cara, mas tem um outro ramo desse apoio, desse sionismo cristão, que não tem nada a ver com essa questão escatológica propriamente dita lá do tempo do fim. E que é por essa aproximação mais por se identificar com este povo judeu e com este país atual de Israel nos seus símbolos. E aí eu pensei, cara, essa vai ser a minha pesquisa do doutorado. Então eu entrei no doutorado pesquisando mais esse aspecto, que aí já se chamava o Paixão por Israel, que envolve muito mais coisas do que apenas a questão escatológica. E, de novo, sempre pensando assim, ok, eu como um evangélico que circula nesse meio, e que aí nesse caso do símbolo é muito mais no meio pentecostal e neopentecostal, né, eu como evangélico, eu sei, aí fazendo um parênteses, lembrando aqui de Agostinho, né? Agostinho quando diz assim, quando eu penso sobre o tempo, eu sei o que é. Mas se eu vou explicar o que é o tempo, eu não sei. Então, quer dizer, eu sei o que é essa paixão, mas quando eu vou explicar por que acontece, eu não sei. Então, eu preciso ter uma reflexão para entender esse processo. Então, toda a minha pesquisa de mestrado e doutorado foi nesse sentido. Como é que eu explico para alguém que é de fora do meio evangélico o que está acontecendo e que bases teóricas eu uso para explicar esse fenômeno, que para nós é óbvio, mas a gente tem que entender, é óbvio, mas, de novo, a gente não sabe explicar o porquê. Então, a pesquisa toda foi nesse caminho, né? E que acabou resultando, então, na dissertação do mestrado, depois a tese de doutorado, e que depois eu resolvi juntar essas duas pesquisas nesse livro para trazer para fora da academia, então, os resultados daquilo que eu pesquisei, né?